Muito bem, chegou o momento do consultório psicológico. Eu quero chamar aqui à frente a doutora Flávia. Nós vamos ter aqui uma conversa. Flávia, é o seguinte, uma das boas maneiras de enfrentar esse mundo difícil, né, que nos oprime, é desenvolver o hábito do pensamento otimista. Alguns aí falam de pensamento positivo, mas nem sempre no contexto adequado, né? Extrapola um pouco essa questão. Mas o pensamento otimista, ele existe, e é uma coisa boa de se buscar desenvolver, né? Como que a gente consegue desenvolver e nutrir esse tipo de pensamento, de mentalidade? Olha, pensando de uma maneira mais cognitiva, né? A gente pode falar da flexibilidade cognitiva. Não sei quantos conhecem esse termo, mas ele funciona mais ou menos assim. Imagine que você está trancado num quarto, né? E a porta está travada, não tem chave. Você precisa sair do quarto. Então, você vai até a maçaneta e tenta sair. Quando te falta flexibilidade cognitiva, você vai ficar muito tempo na maçaneta, mesmo sabendo que ela não vai abrir só porque você está fazendo esse movimento. Quando você flexibiliza as opções da sua vida, você vai pensar, vou pular uma janela, vou gritar, né? Vou chamar por alguém, vou esperar e dormir até chegar alguém, mas eu não vou ficar numa maçaneta sem saída, né? Então, o pensamento otimista, ele pode ocorrer desde que você tenha a capacidade de flexibilizar e ter várias opções de uma mesma situação. Se você não consegue fazer isso, você sempre vai ter o mesmo tipo de escapatória, que, a grosso modo, seria ficar numa maçaneta que não tem saída, né? Você precisa flexibilizar e pensar em várias alternativas. E dentro de uma das alternativas, por que você não pode ser otimista, né? Agora, por mais que o pensamento otimista, né, seja benéfico, seja útil, nos ajude a enfrentar bem a vida difícil que a gente leva, nem sempre ele é a solução para tudo, né? Temos que ter consciência disso também, né? Ele não é a solução para tudo, mas tem pesquisas que mostram que as pessoas pessimistas, vamos pensar do outro lado, né? Aqui a pessoa pessimista, ela tem uma deturpação da percepção da realidade. Então, eu estou vivendo uma situação difícil, triste, seja ela por luto, desemprego, coisas que todo mundo vive, todo mundo vai viver. Só que se eu tenho um pensamento sempre pessimista, ela deturpa a realidade que eu estou vivendo, porque eu vou estar sempre numa percepção que não está de acordo com a intensidade do que eu vivo. E isso faz com que eu demore mais para eu sair dessa situação. Não quer dizer que se eu tiver otimismo, como um livro de Poliana, né, vai dar tudo certo. Sim, porque às vezes essa literatura de autoajuda é um tanto ilusória, né? Exatamente. Porque eles mostram que você consegue resolver tudo, né? A autoajuda, como se eu pudesse me ajudar totalmente. Mas parece que tem alguma limitação nesse processo. Então, eu acho que mais que pensamento positivo, é a gente ter a capacidade da percepção da realidade. Eu pedi a Deus de ter percepção do que é que está acontecendo de fato comigo e a intensidade do que é o real. E dentro dessa percepção real, eu consegui ter flexibilidade. Porque como que o Espírito Santo vai conversar comigo? Vai ter por onde me tocar? Se meus pensamentos estão voltados por uma única alternativa, não estão flexibilizando, né? Fica muito mais complexo. E minha percepção da realidade está alterada, né? E a gente precisa ver a vida como ela é, né? Aí tem a possibilidade. Talvez não de solução, mas talvez de enfrentamento, né? Saindo um pouquinho do script, eu não tinha combinado com vocês. Mas, qual seria, do ponto de vista da psicologia, o conceito de uma pessoa emocionalmente saudável? Poxa, pegou pela tangente, né? Eu acho que a pessoa emocionalmente saudável é aquela que sofre e que também é feliz, entendeu? Mas que ela é preparada para o sofrimento. Uma vez, um psiquiatra famoso que já morreu, não sei quantos conheceram, o Isamitiba, né? E ele uma vez falou uma coisa muito interessante sobre a educação infantil. Ele falou assim, olha, a gente não devia preparar os filhos para serem felizes. A gente devia preparar os filhos para aprender a sofrer. Olha que interessante. Porque a gente sempre quer não sofrer. A
A gente vive fugindo de sofrimento, quando na realidade a gente precisa aprender a sofrer de maneira saudável. Porque no mundo tereis o quê? Aflições. Então, não vai ter como escapar disso. Um momento ou outro todo mundo vai viver alguma coisa muito triste. Mas como eu vou passar por isso? Né? O interessante é que Deus age bem assim com a gente, né? E eu sempre pensei assim, nesse mundo de pecado, não tem como a gente realmente viver sem enfrentar dor, frustração, sofrimento, né? Então Deus permite que a gente enfrente algumas vezes certos problemas, mais ou menos como no processo de calejar as mãos para poder usar uma enxada adequadamente, né? Me lembro quando minha mãe me pedia para capinar o quintal, né? Quando eu era criança lá, adolescente, e no primeiro dia era terrível, né? A mão ficava cheia de bolhas assim, né? Mas persistindo naquilo, depois de um tempo criava aqueles calos, né, que servem de proteção. Então eu entendo assim que Deus, Ele permite que a gente enfrente certas lutas, dores e sofrimentos e frustrações para nos calejar um pouco, a fim de enfrentarmos coisas maiores que certamente virão, né, neste mundo, e inevitavelmente nós vamos enfrentar até a morte, né, se Cristo não voltar antes disso acontecer conosco, mas perderemos pessoas queridas. Tem coisas que não são nem para calejar, tem coisas que são porque estamos aqui. Exatamente. Fazer o quê? Num mundo de sofrimento, num campo de batalha. Então, nós pais gostaríamos tanto de colocar os filhos numa redoma e protegê-los de tudo, né? Mas chega um momento que você realmente precisa deixar que eles enfrentem. Eu acho que é a pior alternativa. É a pior, né? Obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite. E Flávia, onde entra Deus nesse processo todo? Há uma máxima já entre nós, né, que diz assim: eu prefiro a ajuda do alto à autoajuda, né? Deus, ele realmente, a religião, a boa religião bíblica, né, a religião que envolve uma relação correta com Deus, porque também tem a religião que é opressora, e nós vamos ver isso na sequência aqui dessas palestras, né? Tem religião que não ajuda nada, né? Ou há concepções de Deus que não ajudam a ter saúde mental. Mas partamos aqui do princípio de que a pessoa está vivendo uma religião adequada, segundo a Bíblia, né? Isso realmente ajuda a ter saúde mental? Quem que sabe tudo? Você sabe tudo, pastor? Eu também não sei. A gente imagina que sabe tudo sobre nós mesmos. Enganoso é o coração, não é? Do homem. Então, se você pelo menos tem uma saúde emocional, ok, já é um bom princípio, é um passo muito grande. Mas se você não tiver a ajuda de Deus, você se ilude sabendo qual é a solução e quem você é mesmo. Porque acho que de maneira ilustrativa Deus diz que sabe contar os fios dos nossos cabelos, né? Sabe na palma da mão dele, que nos conhece desde onde? Do ventre de nossa mãe. Então, o conhecimento de Deus sobre nós é total, né? O seu é imaginativo. E muitas vezes o que eu penso sobre mim, às vezes é até idealizado ou deturpado. Então, eu posso ter uma saúde emocional, o que me ajuda a sair da situação mais rápido. Mas, às vezes, nem a saída é a melhor também. O conhecimento de fato de quem você é e do que é melhor para você, tem de quem conhece tudo. O que você não sabe, às vezes nem sobre você mesmo. E é impressionante isso no consultório, porque no consultório a gente ainda conhece parcialmente o que a gente é, mas como a gente descobre coisas da gente que estavam ali escondidas, nossa, eu era isso que a gente não descobre nada perto do que Deus sabe sobre nós, né?